Bom, gente, vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje a gente vai entrar num conteúdo novo, inédito para vocês, que é equações, certo? Inicialmente a gente vai começar com definições, alguns exemplos para vocês entenderem o que é equação, certo? E vocês precisam entender bem o que é uma equação, porque a gente vai em seguida ver o que é uma inequação. Bom, inicialmente a gente vai ver até então a equação do primeiro grau, certo? A gente vai conhecer a cara de uma equação de primeiro grau e como resolver uma equação de primeiro grau e qual a finalidade de encontrar valores para x, para y, dependendo da letra que vocês escolherem, da equação de primeiro grau, certo? E que vai servir também para a equação de segundo grau, terceiro grau e assim sucessivamente. Porém, a gente só vai conseguir ver até a equação do segundo grau. Não sei se ainda esse ano, se está no cronograma de vocês do conteúdo. Mas a gente vai tentar ver, eu vou tentar pelo menos mostrar alguns exemplos de equação do segundo grau, certo? A equação de segundo grau, com uma incógnita, certo? A gente pode encontrar equação com duas, tipo, na mesma equação, x e y, ou C e D, certo? Mas aqui a gente vai trabalhar somente com uma, certo? É uma ferramenta para resolver grandes problemas na matemática e até mesmo no nosso cotidiano. Essas equações são provenientes de polinômios de primeiro grau e sua solução é o valor que zera o polinômio, ou seja, encontrado o valor da incógnita e substituindo na equação, vamos encontrar uma identidade matemática que consiste em uma igualdade verdadeira, certo? Ou seja, o valor que eu achar, eu vou voltar na equação que eu estava trabalhando e vou substituir. Quando eu substituir, se o resultado der diferente de zero, eu errei alguma conta. Caso dê zero, eu acertei minha conta, certo? E aqui, o que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau é uma expressão em que o grau da incógnita é 1. Ou seja, o número que está acima do x, no expoente do x, é 1, certo? A gente vai ver nos exemplos, eu vou mostrar para vocês como funciona, certo? Podemos representar uma equação de primeiro grau de forma geral da seguinte forma: ax mais b igual a zero, onde o a e o b eles são os coeficientes, certo? E o x é a incógnita, ok? O a e o b vão ser coeficientes. Esses coeficientes vão ser números, certo? Valores numéricos, ok? E o x vai ser a incógnita que eu quero. Eu vou ter um problema, vou ter uma equação e eu quero saber qual é o valor da incógnita. Então, eu vou resolver essa equação e achar o valor, certo? E aqui eu tenho alguns exemplos de equação do primeiro grau, certo? No primeiro exemplo, eu tenho 3x mais 3 igual a zero. Observe que a fórmula geral eu tenho ax mais b. Observe no primeiro exemplo, que o meu A é 3 e meu B é 3. Mas pode ocorrer casos que eu tenha números diferentes, então meu A vai ser um número e meu B vai ser outro número. Só que a questão aqui eu quero saber qual é o valor de x, ok? Quem vai ser o meu x? Qual é o número que vai zerar essa equação aqui, ok? E já no segundo exemplo, a gente tem uma equação de primeiro grau, porém, uma equação de primeiro
primeiro grau de forma diferente. Observe que no primeiro membro eu tenho 3x. E no segundo membro eu tenho x vezes 7 mais 3x, ok? Então, aqui eu só vou desenvolver, fazer o chuveirinho, que a gente já fez essas contas nos conteúdos anteriores, só que sem letras, certo? Só que sem letras, ok? E na letra C, eu tenho uma equação de primeiro grau, só que escrita de maneira diferente. E note que, tipo, em todos os exemplos, eu trabalho com x. E o x, eu tenho x aqui, certo? X aqui, e você não vê nenhum número em cima. Por exemplo, x ao quadrado, x ao cubo. Certo? A gente não vê nenhum número em cima. E lembrando, quando não tem nenhum número, eu tenho o número 1, ok? E aqui é só uma forma da gente reconhecer as equações, certo? De primeiro grau e conseguir identificar e distinguir, diferenciar da inequação que a gente vai ver na próxima aula.